projeto Araimã, que quer dizer tempo antigo, ele tem o intuito de dar visibilidade aos povos originários de nossa região, né? Antes dos colonizadores, né? Antes das entradas e bandeiras. Nós estamos aqui na escola da Serra do Camapuã. A gente veio falar um pouco com as crianças sobre os indígenas Catauá e a história deles e as maneiras deles de produzir arte. E foi muito interessante, foi muito legal. Mas por que eles morreram, gente? Foi doença que matou eles? Não. Foi uma pandemia? Não. E depois dessa aula de história, explicando, né, sobre as tradições indígenas e sobre a chegada dos bandeirantes, a gente partiu para a parte prática, que é uma pintura de pedras. A gente recolheu pedras da natureza, de vários tamanhos, espessuras, e a ideia é que as crianças pintassem essas pedras com as cores primárias, que são cores que os indígenas conseguiam extrair da natureza, e explorando a criatividade deles a partir também de um estudo de imagens que a gente trouxe de como essas pinturas indígenas elas eram mais caracterizadas. Então a gente falou sobre as formas geométricas, enfim. E aí eles estão aí com a mão na massa e está sendo uma delícia. O verde significa as florestas, o vermelho significa o sangue das guerras e o amarelo o ouro. Uma coisa às vezes parece complicado, uma matéria difícil e se torna fácil da forma com que ela é passada. Muito interessante esse projeto e eu tenho certeza que as crianças vão aprender muito com isso e de forma prazerosa. Muito divertido, nós aprendemos sobre os indígenas, os catauás, a guerra que eles faziam, as pinturas. Legal. Eu amei. Então, eles nos deixaram muita coisa, vocábulos, ritmos, instrumentos musicais, peças utilitárias, nomes de vários lugares, né? E isso deve ser estudado e preservado. Entre Rios nasceu para a história em 1713, quando recebeu a carta de Sesmaria, foi doada a Bartolomeu Machado. E logo depois também veio Pedro Domingues, foram os dois fundadores de Entre Rios. Nossa região era habitada por índios, os índios cataguases, eram ferozes, né? Muito bravios. Então foi uma luta muito grande entre índios e bandeirantes aqui também, para poder, os bandeirantes vieram em busca de ouro, de coisa, foi uma luta muito grande. Teve até uma batalha aqui na chamada Rua da Batalha, hoje a Rua Major Juscelino. Houve uma grande batalha entre índios lá e bandeirantes. Então esse é o intuito básico do projeto. Levar ao ensino fundamental, aos alunos das escolas rurais, municipais rurais de Entre Rios, esse conhecimento sobre os primeiros habitantes de nossa região. Salve, sou Marconi. A gente veio aqui hoje apresentar um trabalho no projeto Araimã, projeto aí do nosso amigo Tuca. A gente veio aqui falar um pouco da língua tupi-guarani, filosofia, cosmovisão, junto da medicina ancestral do som. É uma honra a gente estar aqui trazendo esse projeto, essa vivência. Camapuã. Camapuã. Catauá. 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 E a galera tá sabendo, rapaz. Camapuã. E a que eu falei também, vocês lembram? Fiquei muito satisfeita por ter a nossa escola ter sido premiada com esse projeto, porque foi de suma importância, as crianças estão adorando o projeto e, além de tudo, eles estão aprendendo muita coisa no concreto, né? Muitas coisas que eles estão vivenciando sobre a cultura indígena. Trovão, parabéns. Jequitibá e Jatobá. Recebi com muito orgulho e muito carinho o convite do Tuca Boels, nesse lindo projeto aí, o Araimã, que
pôde trazer um pouco da cultura indígena, mais na parte de ritmos, né, percussivos. Agora vai entrar o cachixi no 3 e no 4, hein, gente? Poder despertar nelas a música. Talvez alguns não tinham contato com algum instrumento percussivo, ainda mais indígena. Mas isso foi muito interessante e fiquei muito feliz de participar nesse lindo projeto aí. E a gente aprender sobre o local onde a gente mora, né? Porque eu sou daqui também, da comunidade, é muito bacana. Eu adorei a experiência, inclusive também participei efetivamente das aulas como uma aluna, né? A gente até estava ali tocando os instrumentos, também peguei um instrumento para mim, gostei demais, acho que vai ser uma experiência incrível para os alunos que eles vão levar para sempre. Digamos assim, fora do normal para as crianças, porque eles ficaram admirados, eles ficaram encantados. Todas as crianças aqui, ninguém conhecia os instrumentos, tudo foi novidade. Houve muitas perguntas, os meninos ficaram muito interessados, entusiasmados. Foram ministradas 4 oficinas. Uma oficina de história, né? Que dá todo o contexto histórico, né? Da época e dos habitantes e dos colonizadores. Uma oficina de arte, que pega exatamente isso, que é a exploração da arte indígena, né? Nas pinturas, na cerâmica, basicamente em pintura e cerâmica. Uma oficina de música, de percussão, né? Dos instrumentos utilizados por eles, né? Então uma oficina muito, muito lúdica, com muito instrumento de percussão, e uma oficina da fonética, né? Dos termos utilizados pelos os povos originários, né? As palavras que ficaram para nós aqui, né? Camapuã, Acaiuaba, Catauá, Pequiri, Suaçuí, Jessiaba. Então, várias palavras que foram incorporadas na nossa região. Vamos fechar o olho para vocês sentirem a... A gente vai distribuir 4 tambores para apoio. Quem? E se tratando, né, dos projetos culturais, a gente verifica assim, que é uma iniciativa muito importante, né, dentro do ambiente escolar, onde complementa a formação dos alunos. E com o projeto Araimã não é diferente, né? A gente percebe aí o entusiasmo, o interesse das crianças, está conhecendo um pouco mais sobre os índios, né, que foram os primeiros habitantes de Entre Rios de Minas, e a gente percebe o interesse e a motivação nas oficinas, né? E a gente assim parabeniza os idealizadores e também, né, por estar trazendo esses projetos para a nossa escola, enriquecendo o trabalho. Milenares tombando pra nada. Estamos aqui hoje na escola do Nossa Senhora das Mercês, no Gambá, fazendo atividade de pintura e corporal. E as crianças estão se divertindo muito e já pegaram o espírito da coisa, né? Já estão fazendo dentro do grafismo indígena direitinho. Está sendo muito valioso para nós aqui da escola, principalmente para os alunos, aprender coisas diferentes. Então esse projeto está iniciando aqui de artes e história, principalmente da vida indígena, está sendo de muita riqueza aqui no aprendizado das nossas crianças. Foi um grande prazer, né, receber aí o projeto e pelo que eu tenho recebido, né, das professoras, dos alunos, das coordenadoras, o projeto foi um sucesso, né? E os alunos também ficaram muito satisfeitos, né? E sempre pedindo bis, né? Eu acho que essa questão aí desses projetos interdisciplinar, né? Que foi um projeto que envolveu a arte, a linguagem, né? Também outros componentes curriculares, né? O que fez com que também as nossas aulas, né, fossem mais ricas, né, e produtivas. O edital de valorização do patrimônio cultural de Entre Rios de Minas,
Acontece desde 2021 e a cada ano a gente tem nos surpreendido mais, tem atendido tanto demandas do patrimônio material como imaterial. Inclusive, nesses editais, nessas chamadas públicas, as pessoas que participam são convidadas a fazerem educação patrimonial com a população. No que diz respeito aos povos indígenas, o debate sobre educação patrimonial deve considerar as diferenças socioculturais existentes entre os próprios povos indígenas. Não há, por assim dizer, um patrimônio genérico, uni-identitário, mas práticas diversas que se manifestam em múltiplos saberes, celebrações e modos de fazer próprios de cada povo. Assim, ainda que algumas práticas sejam comuns a diferentes grupos, elas tendem a apresentar formas, sentidos, saberes, segredos próprios a cada povo. E uma pessoa muito importante também que escreveu sobre a história de Rios, sobre os índios, foi o Dr. Aristides Neves. Ele foi médico do Paraná, recém-formado, veio para cá em 1932, ficou aqui mais de 40 anos, e ele fez um levantamento histórico muito grande sobre Entre Rios. Falou sobre os índios, muitos achados de índios, cerâmicas, escreveu sobre a iluminação pública de Entre Rios, tem vários artigos dele no Arquivo Público Mineiro. A gente fez um trabalho de resgate da memória e da história de Entre Rios. E alguns materiais estavam no acervo, que é o que nos encanta e que temos o máximo de cuidado de mantê-lo na qualidade que ele está. Nós temos o trabalho do Dr. Aristides Neves, que além de médico, era um grande historiador e apaixonado pela nossa história. Esse livro, de 1959, foi encontrado aqui na biblioteca com uma qualidade já se deteriorando. O papel leva um tempo grande para deteriorar, mas começa. E aí, com o cuidado de manter essa história, a deste livro e a deste aqui, que a gente pode observar que ela está até se desfazendo, a biblioteca escaneou e colocou nas redes sociais. Então, qualquer estudante hoje em dia, historiador, que tenha interesse nesse material, consegue encontrá-lo escaneado na íntegra dentro do Face da biblioteca. E temos atualmente o livro que o Elson fez, que conta um pouco da história que está nesse livro. Ele tem um pouco da história do Dr. Aristides. Então, é uma forma também de manter a nossa história guardada e preservada dentro de Entre Rios e para o mundo. Entre Rios tem 310 anos já de fundação e não só a partir dessa data, né? Antigamente a gente tinha aqui os nossos queridos índios cataguás. Falo queridos porque são sempre relembrados na nossa memória, mas ainda assim muito importantes de serem ressaltados e salientar as suas ações e ações dentro do nosso território. Os cataguases não existem mais como um povo, mas com certeza o espírito de luta, de resistência, de bravura, coragem e defesa da sua existência fazem parte do espírito do povo mineiro. O povo mineiro possui um espírito valente e de luta dos cataguases. Esse espírito nos torna defensor de nossas tradições, de nossas divisas, de nossa cultura, de nossa história, de nossas riquezas e da nossa luta pela liberdade. Foge Seriema, Jacuriangá, se o homem te pega, nem as penas de sobrar. Foge Sussarana, Tapira, Tamanduá, se o homem te pega, ele te mata por matar.
águas do rio Camapuã, agora banhada de sangue, Iabá, Jundiaçu.